Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gigante e hoje eu tenho ninguém mais, ninguém menos do que a minha querida amiga Emília Veloso, que você que acompanha o nosso canal e as iniciativas do Gigante do PDV bem conhece já, porque ela já esteve com a gente em várias iniciativas de roda de liderança. Seja bem-vinda, Emília. Muito obrigada. Para esse papo, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre o que a gente ia falar aqui, afinal de contas, a gente não tem um roteiro estruturado, né? Tem muito assunto para falar que a gente gostaria de falar. E a gente vai começar pelo princípio, eu acho que apresentando um pouco da sua jornada até aqui e, acima de tudo, sobre um tema que é um tema-chave desse nosso movimento do Projeto Gigante do PDV, que é a valorização, que eu acho que é onde você dedica aí boa parte do seu tempo hoje, né, na sua atividade profissional atual, acho que com mais foco ainda agora, né? Com certeza. Então, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá onde você está vendo. Então, me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Emília, tenho aí 30 anos de carreira executiva, trabalhando em grandes empresas nacionais, multinacionais, indústria, varejo. Trabalhei com mais de 25 categorias, o que me ajudou a ter uma visão muito ampla de mercado e desenvolver algumas habilidades que me permitem aí esse entendimento tão diverso, uma carreira tão diversa que eu acabei fazendo, né? Então minha carreira sempre foi, grande parte dela em trade marketing, com uma passagem também em marketing, área comercial. E eu também tive a oportunidade ao longo da carreira de liderar muitas equipes de merchandising. E a última empresa na qual eu trabalhei, eu tinha uma equipe de 4.000 promotores. Uau. Era muita gente, né? E aí, quando eu resolvi sair do mundo corporativo, eu decidi focar naquilo que me dava mais prazer no meu dia a dia, que era cuidar de pessoas. Legal. Que é o que dá mais trabalho, mas é o que me dava mais prazer. E aí acabei direcionando aí minha carreira nos últimos anos para o foco de desenvolvimento de pessoas, de empresas, de liderança, com esse olhar muito genuíno de como é que a gente transforma os ambientes de trabalho e as empresas em lugares onde as pessoas querem estar. E isso passa pelo desenvolvimento da liderança, pelo entendimento do papel de cada um, da importância de cada um no papel que executa. E aí que eu entro junto com o Rodrigo num projeto aqui no Gigantes do PDV, para levar um pouco todo esse conhecimento e tudo que eu venho estudando ultimamente, como é que a gente leva tudo isso para o promotor de vendas. Sim, eu acho que é bacana, você trouxe uma palavra legal que é o genuíno, né? E eu acho que o genuíno foi justamente a forma com qual a gente acabou se conectando, né? Que a base foi justamente essa. Poxa, beleza, o que você está fazendo? Não, eu quero fazer isso, meu projeto é esse. Eu acho que ali realmente a gente conseguiu semear algo que vem tomando cada vez mais corpo e a gente, de fato, né, pelo menos falo por mim, acho que o brilho do teu olho também está dizendo isso, né? Eu acho que a gente está realmente conseguindo dar alguns passos importantes no nosso projeto. Já falo nosso porque de fato ele é nosso, né? O Gigante do PDV não é um projeto do Rodrigo, apesar de eu, obviamente, estou aqui liderando na linha de frente, mas é um projeto de fato que envolve diversas pessoas desse segmento, com foco no profissional que está no campo, promotor de vendas, o repositor, né? Então, quem me acompanha já há mais tempo sabe muito bem que é essa nossa bandeira de valorização da classe de promotores de vendas do Brasil. E a gente tem algumas iniciativas. Por exemplo, em 2019 nós lançamos ainda, enquanto Clube do Promotor naquela época, uma pesquisa que é a pesquisa sobre o perfil do promotor de vendas, né, do profissional promotor de vendas do Brasil. Então foi uma pesquisa muito bacana, a gente teve diversos insights e basicamente validou ainda mais essa minha vontade de seguir adiante com essa bandeira e esse projeto, né, que na minha visão é tão importante. Hoje, por exemplo, hoje a gente ouve muito falar sobre JBP, JVC, diversos termos bonitos e de fato relevantes para o nosso mercado, mas afinal de contas, né, será que essa informação essa estratégia chega lá na ponta? Será que aquele promotor ele se sente de fato parte do plano, e aí a gente entra nesse tema da valorização, né, Emília? Que eu acho que você teve uma experiência até inclusive internacional, uma formação lá. Fala um pouquinho pra gente sobre essa tua experiência e também esse desejo de aprofundar ainda mais essa área de conhecimento. Eu acho que é assim, eu sempre gosto de falar que as empresas são feitas de pessoas. E se a gente, como diz Simon Sinek, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de empresas, de negócios.
E eu acho que um dos grandes pontos no meu papel como líder, aí como diretora de algumas empresas, era por que eu conseguia construir times de alta performance, equipes que iam tão bem, e outras áreas da empresa isso acabava não acontecendo. Né? E aí eu fui entender um pouco quais são esses pilares que fazem equipes terem tanto sucesso e outras não. E a valorização é uma delas, né? Então o reconhecimento é parte desse modelo que hoje eu aprofundei na minha pesquisa de mestrado e são 15 pilares, que é fundamental para que a gente consiga contribuir para a alta performance das pessoas, né? Então quando a gente volta aqui para promotor, a valorização dele ocorre por diversos fatores. Quando a gente pensa numa empresa e na execução, a execução só acontece com quem está lá na ponta, no final. Tem que tudo acontecer e todo mundo é importante no processo do planejamento, definição da estratégia, desenvolvimento de produto, como é que a gente vai atingir aquela estratégia. Mas não adianta nada eu ter um plano muito bem desenhado se ele não for implementado. Né, como a gente falou hoje, é um sonho, não é um plano. Né? E quem faz isso acontecer e virar realmente negócio é quem está lá na ponta. Então é o promotor em grande parte das empresas, é o vendedor, enfim, aquela equipe de campo. E aí por isso é tão importante não só a indústria ou a agência que contrata essa mão de obra valorizar isso, porque eles são fundamentais para implementar a estratégia, mas também a outra parte que está recebendo essa equipe, que é o varejo. Porque sem eles, o varejo não consegue ter uma loja arrumada, que traga uma boa experiência para o cliente, que evite ruptura, que o preço esteja correto, com mix de produto ideal, tudo bonitinho. Então, a gente realmente falar e mostrar para todas as áreas, todos os negócios envolvidos, a importância dessa pessoa para garantir a estratégia, que quando ela acontece, atinge o plano, vende mais, tem melhor margem, tem melhor ROI, tem tudo isso. Então, a gente ampliar essa visão e reforçar que sem esse cara lá, muita coisa vai ficar mal feita. Sim, então, Emília, deixa eu te comentar que quando eu iniciei essa jornada, né, de defender a classe, enfim, de levantar o debate mesmo da importância desse profissional, algumas pessoas até me olharam assim, pô, mas isso é utopia, isso cara, o promotor tem que fazer, executar a tarefa e pronto, é isso e tá acabado, sabe? E como que você enxerga essa visão, né, desse tipo de liderança que pensa ainda que talvez tenha uma visão superficial do que a gente está falando aqui no âmbito de valorização, sabe? Porque a valorização, ela, como você bem colocou, e a gente já falou até inclusive em outras oportunidades, ela sim, é uma grande ferramenta para alta performance. Agora, e existe uma ciência por trás disso, né? Não é simplesmente o tapinha nas costas, ou, sabe? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa base teórica mesmo, que eu acho que inclui os 5 pilares que você bem defende, bem compartilha até inclusive nas suas redes sociais, e já foi tema até de roda de liderança e de alguns encontros nossos, né? Então, eu vou falar, mas antes eu acho que eu vou tocar no primeiro ponto, que é a questão dessa liderança que não entende a importância. A gente veio de um modelo de gestão de muito tempo que era comando e controle, né? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente está vendo isso mudar. Porque a gente vê através de estudos, de pesquisas de teoria, que quando a gente tem a colaboração, quando a gente tem as pessoas sentindo que seu trabalho importa, se sentindo valorizadas, que seu trabalho tem impacto, a gente tem a produtividade de uma forma muito maior. Né? Então, tem estudos de Harvard que mostram que aumenta a produtividade em 300%, as vendas aumentam em 37%, se eu não me engano. Então, eu acho que por que isso acontece? Porque a gente teve uma evolução e nem todo mundo conseguiu ter acesso ao que está mudando e para poder mudar seu estilo e colocar esse conhecimento, né? Então aqui eu vou, antes de falar dos 5 pilares, a importância da gente nunca parar de estudar e de aprender. Muito bom. A gente precisa incluir isso na vida para a nossa própria evolução, para o nosso crescimento, para nosso sucesso na nossa carreira. Né? Não é porque sempre fiz a coisa de uma forma que eu não posso mudar. Vou ficar ali na minha zona de conforto. Né? A gente precisa aprender a encontrar conforto no desconforto, porque só assim que a gente cresce. E a gente poderia dizer que o ambiente importa nesse sentido? Total. Então talvez seja bacana aí você, líder, que está talvez aí se sentindo um pouco desconfortável com o que a nossa amiga Emília falou, né? Entre para a nossa comunidade, acesse o link que está disponível em algum local aqui dessa tela, né? Disponível nesse vídeo, e participe dos nossos encontros, do projeto gigante do PDV. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, a gente tem, enfim, N canais para
você começar a se relacionar e entender um pouco mais, né, de como que você pode evoluir com esse tanto conhecimento pessoalmente quanto profissionalmente, né, Emília? A gente tem muito conteúdo, e aqui ó, já o projeto é nosso também. Isso mesmo. Tem muito conteúdo gratuito disponível no nosso YouTube, né? Então, assim, todas as rodas de liderança que têm sido discussões muito ricas, assim, com pessoas muito competentes, pessoas renomadas de mercado, com discussões muito importantes para a nossa vida pessoal e profissional. Mas aí, voltando então no ponto, né? Então, eu me formei como especialista em ciência da felicidade, tive a oportunidade de estudar com o maior professor de Harvard, o maior especialista no tema no mundo, que é o professor Tal. E a gente defende aí que tem 5 pilares que são fundamentais para o nosso bem-estar e felicidade. E por que eu vou falar deles? Porque eles são fundamentais para a nossa alta performance no trabalho. Muito bom. Né? Então a gente consegue olhar ali tanto na vida pessoal quanto no profissional. Quando eu vou para a vida pessoal, quais são esses pilares? A gente chama de Inspire, tá? Então o S de espiritual, então é eu ter propósito na vida, eu ter sentido na vida, eu acordar de manhã e sentir que a vida vale a pena, que eu me sinto realizada. A gente precisa disso para conseguir o nosso bem-estar. O segundo pilar é o físico, a gente precisa se cuidar. O nosso corpo é a nossa base, sem ele a gente não vive bem. Então a gente precisa sim, de forma consciente, cuidar dele com atividades físicas, incluir momentos de pausa, porque é fundamental para a nossa recuperação e para a gente ficar bem, e principalmente a gente entender que a nossa mente está totalmente conectada com o nosso corpo. Então tudo que acontece aqui vai para cá, para o bem e para o mal. Então se tem coisa que a gente não consegue gerenciar e absorver aqui no nosso psíquico, isso pode retomar no nosso físico, mas aí fica para um outro momento a gente falar das consequências físicas do nosso adoecimento psíquico. O terceiro ponto muito importante, que especialmente para mim ele é muito importante, é o pilar do bem-estar intelectual. Legal. Que é o pilar onde a gente desperta a nossa curiosidade, onde a gente busca novas experiências. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. A gente precisa disso para a gente sentir que está evoluindo, que a gente está crescendo, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter aqui é com conteúdos de redes sociais ou conteúdos rasos que não façam a gente refletir, não façam a gente pensar, não façam a gente se desenvolver. Exatamente. Né? Então esse é um pilar muito importante. O quarto pilar é o relacional, então a importância das relações na nossa vida. Né? Tem a pesquisa mais famosa de Harvard que fala e que traz pra gente como conclusão que o pilar mais importante para a gente ser feliz, o primordial, é o relacionamento. Então, você quer começar por algum lugar para rever a sua vida se você não está feliz, começa pela qualidade dos seus relacionamentos. E aqui é qualidade, não é quantidade. Exato. Não adianta eu ter 7, 10 mil seguidores, seja lá quantos forem, mas eu não tenho uma pessoa que eu posso ligar à noite e estou com um problema, me ajuda. Ou quando der algum problema, alguém que eu posso contar, confiar e que vai poder me dar suporte. Então isso é fundamental para o nosso bem-estar. E por fim o emocional, que é a gente saber gerir as nossas emoções. E quando a gente fala de emocional, é a gente entender que ser humano, que a gente ter esse bem-estar emocional é a gente ser humano, é a gente vivenciar todas as nossas emoções, boas e ruins. Não tem como a gente viver só com emoções positivas. A gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir inveja, a gente vai sentir um monte de coisa que faz parte como ser humano. E aí o grande erro das pessoas acham que eu vou suprimir, esconder esses sentimentos e viver só as coisas boas. Isso volta muitas vezes em adoecimento. Exato. Então a gente precisa aprender a fazer a gestão das nossas emoções para que a gente consiga esse bem-estar e ter uma vida, criar essa maturidade, ter uma vida mais equilibrada e bem, feliz. Então esses são os 5 pilares. Como é que a gente joga isso para o trabalho? Tá totalmente relacionado. Então, quando eu penso no bem-estar espiritual, eu faço um trabalho que tem sentido para mim? E o trabalho com sentido, significado, não é o tipo de trabalho, mas é a experiência que eu vivo no trabalho que eu faço. Né? Por isso que a gente vê tantos promotores realizados com anos e anos de carreira e querem continuar sendo promotores porque ele sente que aquela experiência é boa para ele é feliz naquilo que ele faz. Né? Então não é o cargo, não é a posição que você tá, é a experiência que a gente tem no trabalho. Eu conheço mesmo, pelo menos aí, alguns, acho que centenas de promotores que têm mais de 15 anos de experiência. Se perguntar para eles, você quer ir para outra área? Não, quero ser promotor, eu amo ser promotor. É isso aí. Encontrou o sentido no trabalho. Né? E é isso que a gente tenta Até inclusive, buscar. Se você é um desses promotores aí que eu tô mencionando, já deixa um comentário aqui embaixo pra gente depois saber que você está realmente assistindo e está engajado com a gente, né? E quando a gente fala de sentido no trabalho, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, o autoconhecimento. Porque o que me faz ter sentido no trabalho? O que me realiza? É eu estar no dia a dia
organizando uma loja, sabendo que o meu trabalho vai ter o impacto de trazer uma melhor experiência, que as pessoas que vão lá vão encontrar o produto, né, que tem um impacto, isso é fundamental no sentido, né? E a gente encontrar o propósito, por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Isso traz sentido no trabalho. Eu acho que aí é um ponto-chave que eu percebo também, né? Inclusive, tanto do que os promotores me trazem e também do que eu já vivenciei, até enquanto envolves, né, nas implementações da nossa tecnologia lá no início, enquanto eu ainda fazia parte da companhia. Eu vejo ainda muitas lideranças focarem no processo apenas, entende? E esquecer do lado humano da coisa. E eu acho que aí entra realmente um ponto-chave até de guias de execução, de processos de loja perfeita, né? Que a gente sabe que hoje é fundamental para o sucesso da operação, mas não é só aquilo, né? O quanto, de fato, as outras áreas que envolvem aquele ser humano que executa estão sendo consideradas pelo gestor, né? E eu acho que tem um ponto importante quando a gente pensa nisso, porque o trabalho do promotor, no geral, é um trabalho muito operacional. Mas ele é um meio para... Exato. Uma experiência melhor para o shopper no ponto de venda. Exatamente. Então, se esses líderes não conseguirem mostrar o impacto do trabalho do promotor, o propósito, o valor que aquilo tem, eles não vão conseguir ter pessoas motivadas, engajadas e felizes. Né? Então, acho que esse é um desafio para os líderes, mostre o valor do trabalho para a sua equipe, o quanto aquilo é importante para a empresa e para o cliente que está ali naquele ponto de venda. Sabe, Emília, eu já ouvi algumas vezes assim aquela máxima, né? Faça o básico bem feito. É isso. Eu acho que eu concordo até com essa afirmação, mas com parênteses, assim, sabe? Eu vejo algumas lideranças considerarem um básico bem feito o cumprir tarefas num aplicativo de gestão de ponto de venda. Eu acho que o básico tem que ser expandido. Não é isso? Não tem como a gente olhar só a entrega operacional, a gente precisa cuidar das pessoas. Exato. Isso é o básico também. Esse é o básico, é o básico. Como é que você vai ter um operacional bem feito se você não está no básico cuidando das pessoas? As duas coisas estão totalmente relacionadas. Né? Não só o que você entrega, mas como você entrega. E o como são as pessoas ali no meio. Né? Então é importante desse olhar para as pessoas. O segundo pilar, que é o físico, né? Como é que a gente olha isso no trabalho? Então, assim, primeiro, o ambiente que você trabalha é seguro para se trabalhar? Você tem as ferramentas que você precisa, os EPIs, né? A bota, a luva, o óculos, seja lá em qual tipo de negócio você trabalha. Então, isso é um olhar que a gente precisa ter sim, porque a gente está cuidando e colocando vida de pessoas em risco e elas precisam estar preparadas para qualquer atividade que elas vão exercer. Mas também o olhar que as empresas têm que ter de promover e de incentivar a prática esportiva. Por quê? Porque quem pratica esporte tem mais energia, tem mais clareza mental, dorme melhor, tem mais disposição. Então a gente precisa entender que não é luxo a atividade física, ela de novo é um pilar para alta performance. E a gente precisa, como líder das organizações, promover e incentivar isso. Excelente. Isso é fundamental. Excelente. Aqui, inclusive, eu quero deixar um abraço para o meu amigo, o professor Ricardo Brant, que colabora com o projeto gigante do PDV de forma totalmente colaborativa de fato, né? Sem cobrar nada. Tem um grupo dentro da nossa comunidade que chama Mindrun PDV, para você colocar a prática de atividade física, no caso a corrida, dentro da sua rotina. E o professor Ricardo, que é um dos maiores especialistas do Brasil no entendimento e na compreensão da parte psicológica de atletas de alta performance, um dos maiores estudiosos hoje do Brasil, ele tá com a gente. Tá com a gente. De graça. De graça. Então acesse, né, participe e vem com a gente entender melhor esse projeto, né? É isso aí, então se inscreva. O terceiro pilar, olhando para o trabalho, que é o bem-estar intelectual, é a gente ter a fazer coisas diferentes no trabalho, a gente tem novos projetos, a gente tem uma categoria nova para cuidar, tá numa loja nova, isso é muito importante para o nosso bem-estar, né? Então, como líder, como é que eu estou promovendo essas novas experiências, esse aprendizado, né? Despertar essa curiosidade na equipe, como é que eu estou compartilhando informação de mercado, market share, distribuição numérica com esse promotor para ele me ajudar a melhorar aquela loja, né? A gente tem ferramentas aí que tem informações diárias, que dão ali participação de ponto extra, ponto natural, como é que você pode trabalhar melhor. Então, é muito importante isso e a gente viver novas experiências para esse desenvolvimento do bem-estar intelectual no trabalho. Sabe que eu já ouvi, que eu acho que cabe também a provocação aqui, que talvez seja, não sei, né, se você está me ouvindo e é uma dessas pessoas, talvez seja o momento de mudar esse mindset. Já ouvi o seguinte: para que passar isso para o promotor se ele não entende?
Eu já ouvi isso. Tá? Quem disse que ele não entende? Estão perdendo a oportunidade gigantesca de ter realmente uma operação de alta performance. Total, não é? total. Então aí esse líder precisa repensar, isso aí. Né, o quanto ele está usando o potencial desse promotor para entregar um resultado melhor e uma execução melhor. Perfeito. Né? E aí é um ponto importante da gente quebrar essas crenças e esses estereótipos que a gente cria, que o mercado cria, e que a gente acaba criando barreiras totalmente desnecessárias e deixando de aproveitar todos os talentos que a gente tem no ponto de venda. Né? Exatamente. E aí, só reforçando esse ponto, a importância do que a gente está fazendo aqui. É de compartilhar conhecimento, é aprender. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, aproveitem tudo isso que a gente está gerando, porque é especialmente para você que está aí na execução, no ponto de venda, e que pode contribuir para esse aprendizado e para você conseguir entregar um resultado ainda melhor no que você já faz. Perfeito. O terceiro pilar é relacionamento. Então, assim, a gente precisa de pessoas no nosso dia a dia, a gente precisa de um líder presente, a gente precisa ter colegas de trabalho que a gente confia. A gente precisa... Tem uma pesquisa também da Gallup que fala o seguinte, que se você tem um amigo no trabalho, sua performance é 7 vezes maior do que quem não tem. Então, a importância da gente ter alguém para confiar. Puxa, deu um problema aqui na loja, eu não sei o que eu faço, vou ligar para o meu amigo para ver o que ele fala. A gente precisa disso. Né? Então, construa esses relacionamentos, os líderes têm que promover essa colaboração, essas comunidades, construa relacionamento com a loja, com o gestor, com o líder da loja, com quem trabalha na loja. É muito importante para esse nosso bem-estar no trabalho também, para a nossa alta performance. E por fim, a parte emocional, né? Que é essa gestão de sentir que é o reconhecimento, né, que é muito importante para a gente se sentir valorizado, a gente sentir que a gente importa, que o nosso trabalho está sendo útil, que o nosso trabalho é importante, que a gente se alinha com a cultura organizacional, que é um lugar onde eu me sinto seguro emocionalmente. Quando a gente consegue ter isso, a gente entrega, a gente tem uma produtividade muito maior, está muito mais motivado. Então aqui o promotor está lá, mas tem uma responsabilidade muito grande do líder em conseguir promover isso tudo. Por quê? Porque o promotor muitas vezes está sozinho na loja, né? Dependendo da empresa, é só ele e não tem mais nenhum colega da mesma indústria, da mesma empresa trabalhando juntos. Então o líder é quem tem que levar tudo isso, tem que fazer esse trabalho para garantir todo esse engajamento e motivação. E eu acho que um ponto também importante da gente considerar é que esse promotor, muitas vezes, no caso de um promotor que é roteirista, né, que faz mais de uma loja por dia, a cada loja que ele entra para executar o trabalho dele, ele está encontrando ali um ambiente diferente, né? Com pessoas diferentes, com até, muitas vezes, uma cultura diferente. Total. Mesmo sendo de uma rede, vamos dizer assim. Cada loja é um cenário, porque tem um líder, então tem que saber lidar com aquele líder. É isso. Então, olha o nível de dificuldade que a gente tem de se manter uma pessoa que desempenha esse papel que é tão relevante para o varejo, né, seja para o varejo e para a indústria também, obviamente, e o quanto ele não está sendo ouvido ainda pela autogestão. Né? Então, eu acho que fica, de fato, essa provocação, e é o que a gente vem debatendo em rodas de liderança, e eu acho que a gente já está aí conseguindo criar alguns projetos bacanas aí nesse sentido. E vamos deixar um spoiler aqui do que vem pela frente? Vamos, tem tanta coisa, qual que a gente vai contar? Agora? Então, vai lá. Então tá. Eu vou só dar um spoiler, de fato, que é o relançamento da nossa pesquisa sobre o perfil do profissional promotor de vendas do Brasil. Vamos falar um pouquinho, eu queria te perguntar, na tua visão agora, né, diante da tua experiência de mercado e tudo mais, a importância dessa pesquisa para a alta gestão, para as lideranças e até mesmo para o próprio promotor se sentir pertencente a uma classe de fato, né? De que ele não está sozinho naquela determinada situação, né? Então, qual que é a tua visão sobre essa pesquisa que a gente vai lançar? Então, acho que assim, a primeira coisa é que a gente precisa de dados para mostrar evidências e situações e poder mostrar uma realidade. Né? Eu tenho uma percepção, o Rodrigo tem outras, cada um tem a sua, mas se a gente não tiver os dados que comprovem isso, é muito difícil a gente defender ou conseguir qualquer coisa porque a gente acha. Então, a pesquisa está muito mais robusta do que a que foi feita em 2019. A gente está olhando ali não só características técnicas, mas tem muita coisa de comportamental do humano nessa pesquisa que vai nos ajudar a trazer, né, os pontos de atenção, o que está indo muito bem, mas principalmente os pontos de atenção para esses líderes, o que eles devem fazer para ter essa equipe de promotores mais engajadas, mais motivadas. Então, assim, a importância de cada um de vocês responder, mandar para todos os colegas das lojas, da empresa,
porque com esses dados a gente vai conseguir fazer um trabalho muito relevante junto ao mercado, de trazer esses dados e mobilizar todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o trabalho de vocês, promotor, para a gente buscar seja melhoria, seja valorização, seja potencializar aquilo que já está indo bem, mas a gente precisa dessas informações, eu acho que a gente fica pensando assim, sair um pouco da reclamativa, sabe? E se você puder ter uma ação, você quer promotor, promotora de vendas, trabalha nesse meio e acredita no que a gente está falando aqui, se você puder fazer uma ação, é justamente compartilhar essa pesquisa. Eu acho que é o primeiro passo para ajudar a classe como um todo, sabe? Porque essa pesquisa ela vai ser respondida de forma totalmente anônima, tá? Então, para ter um embasamento, inclusive científico, ela vai ser embasada cientificamente, né? Não é uma pesquisa qualquer. Aleatória, não. É algo que a gente quer, tem escalas, tudo direitinho para poder mensurar de forma correta. Que a gente quer entregar para o mercado uma pesquisa que, de fato, a gente possa tirar diversos insights e, acima de tudo, trazer melhorias para a categoria. Tá? E acho que é importante a gente falar que ainda é spoiler, não vamos dar detalhes, mas a gente já está conversando e abrindo conversas e portas com diversas entidades e áreas. E esse dado só vai reforçar esse trabalho que a gente está fazendo aqui, escondido, que vocês não veem no dia a dia, para trazer benefícios para vocês, né? Então é muito importante que vocês nos ajudem com essa pesquisa, respondendo, de novo compartilhando, porque isso vai voltar de forma muito bacana para cada um de vocês. Exato, a gente está falando de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de respeito no ponto de venda. Eu acho que sim, são assuntos... Ferramentas de trabalho, de sonhos, enfim, né? Eu acho que tudo que interessa, se você está assistindo esse vídeo, certamente isso é do seu interesse, seja, né, na própria área de trade, no merchan, se você é um apaixonado pelo trabalho como promotor de vendas, se você quer galgar uma carreira na área comercial, a gente sabe que tem N caminhos e a gente está aqui justamente para tirar a ideia de que a função do promotor de vendas é simplesmente uma função ali temporária ou que não é bem vista e que não tem valor e que, vou ser promotor porque é o que tinha. Eu acho que isso é uma visão totalmente equivocada e a gente está aqui justamente para defender isso e, mais do que defender, trazer ações práticas e reais para que a gente evolua isso no mercado de uma maneira geral. É isso aí, a gente está trabalhando para promover essa mudança que vai ser benéfica para cada um de vocês. Muito bom, Emília. Tá feliz com o projeto? Muito. Isso que importa. Muito bom, aí. então. Obrigado. Tamo junto, imagina. Por esse papo de gigante. E eu conto com vocês compartilhando esse vídeo com toda a sua empresa e também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.